O RH é o coração da empresa e a LGPD vai mexer com o RH. Tá preparado? Seu cliente está preparado? A gente precisa falar disso, precisa levar mais isso às empresas, porque é muito novo. A LGPD chegou agora e com ela muita novidade para a área trabalhista. E convidei hoje a minha querida amiga Laura Stefani para a gente falar sobre isso. Vamos chegando, gente. E essa minha intenção, bem-vinda, Alê, consultores trabalhistas de elite chegando na área. Deixa eu chamar minha convidada, Renata, futura consultora trabalhista de elite chegando também. Deixa eu chamar minha convidada. O trem rende. Então, Jéssica Mais, consultor trabalhista de elite chegando na área. Salve, salve! Bem-vinda! Boa noite, como é que você está? Tô ótima, graças a Deus. Que Virada bom. de ano top, você não veio. A gente ficou com medo, com os casos aumentando aqui em Aracaju, a gente teve um certo receio de sair, aí ficamos em casa. É, né? Mas hoje a vacina do Butantan já teve aí essa notícia tão boa, né? Vamos aguardar para a gente poder se ver, se abraçar, comer a acarajé. Natália chegando por aí. Gente, eu quero apresentar novamente para quem ainda não conhece a minha convidada maravilhosa, quem não viu a live da gente o ano passado, eu não consigo passar muito tempo sem ela, não. Eu vou deixar que ela se apresente enquanto eu estou fixando o tema aqui para gente. Tá, beleza, vamos nessa. Gente, boa noite. Primeiramente, boa noite, né? Tô vendo uma galera aqui muito massa. Eu quero desejar boa noite para Jéssica, que é membro da Comissão de Direito Digital aqui em Aracaju, junto comigo. Meu nome é Laura, sou advogada, sou especialista em direito digital e consultora em proteção de dados. E aí, nesse sentido é interessante falar, antes da gente começar a falar sobre o assunto da nossa live, né, que o RH é o ponto mais crítico. Então, vocês vieram ao lugar certo. Jana teve o pensamento corretíssimo, um insight muito bom para a gente tratar desse tema hoje. Eu espero que vocês curtam muito, anotem os 5 passos para blindar o RH da empresa, tá? Porque é um ponto crítico, é um local que as pessoas recebem muita documentação e às vezes não se dão conta, tá certo? Então, eu já fiz eu já passei algumas dicas assim, numa live que eu fiz com uma especialista em RH. Ela é maravilhosa, ela dá curso sobre isso também. E muitas pessoas que assistiram naquela época, muitos consultores da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, também ficaram se perguntando o que é que a LGPD tem a ver com RH, né? E é tudo, é um Não dos é? pontos mais críticos da empresa. Todo mundo Mas fala antes da isso. gente começar, porque quando a gente começa começando, né? O pessoal não é um povo que já está acostumado, porque, como diz Pedro, Jesus é ataque soviético. E tem que ser, tem muita coisa para falar. Sim. Deixa a gente faz live todo dia, porque tem muita coisa para entregar. Como tudo isso é muito novo, vocês vão precisar de ajuda para entender tudo isso. Então, pega esse aviãozinho, manda para os amigos, convida todo mundo, a primeira página lá, de todo mundo que aparecer no seu direct, as pessoas interessantes, claro, da área, e traz todo mundo para cá, porque, de verdade, esses passos, meu áudio está estranho, é? Aqui pra mim tá tranquilo. Aqui Pior é pra que eu mim tô tá sim. sem fone. Deixa eu ver se eu encontro um fone. Beleza. Não vou encontrar um fone. Peraí, só se eu reposicionar. E o vão, ó, quando a gente fala, o povo da gente todo aparece. Melhorou, gente? O som? Tá ótimo pra mim também. Mesma coisa? Não, pra mim ficou só mais claro, né? Mas tá tranquilo. Estava bom antes, está bom agora também. Então eu vou tirar.
porque senão eu perco meu apoio. Gente, eu tô de home office. O trem tá todo improvisado aqui, porque a iluminação, eu preciso dos dois aqui atrás, um do lado e outro do outro, porque a iluminação, eu estou no quarto de hóspedes da minha casa, vulgo meu home office improvisado desde o início da pandemia. Então, né? E, gente, tá com o dedo no coração, que a gente vai começando. Bem-vindos. Já vi o Ilvan, já vi Augusto, Daniel entrando, marcando presença. Sou consultor trabalhista de elite aí, porque sabe que isso é continuidade da aula. Ó, a galera tá ansiosa pela sua aula na comunidade, Já tá? marquei a aula lá com o Pedro, já marquei, Pedro Jesus. Muito Já bem. mandei, eu disse, olha, meu ano aqui já começou, vamos agendar essa aula aí. O nosso também. Amanhã nós vamos para a segunda aula do ano já. Eu já estou na Simbora. segunda live do ano. Tá vendo aí? Pois é. Mas você sabe por que que eu te convidei para fazer essa live? E ela topou, super topou na hora. Por causa de uma pergunta de um trabalhador, um questionamento de um trabalhador para a Uhum, empresa. Justamente do compartilhamento dos dados desse empregado para a contabilidade. E a entendi. contabilidade parece que não fez uma destinação própria desses dados. E Vixe. eles estavam pensando, falei, chegou escolado, viu? Esse povo assiste a Globo, esse povo assiste série, assiste live, tá sabendo tudo de LGPD, tá sabendo mais do que o dono da empresa. E aí o dono da empresa falou, doutora, mas todo mundo passa. Eu falei, mas você não é todo mundo? Todo mundo. Você não é todo mundo? Como diria Uhum. sua mãe um dia, disse, você não é todo mundo. E você é meu cliente e você Sim. provavelmente vai ser de Laura também, porque a gente vai precisar dar uma arrumada nisso. Então, gente, acende a nossa luz, porque Gente, aí para tudo que a Develida tá aí. não é. Menina que chique, venci na A vida. gente tem que parar, literalmente, pensar nisso e colocar o olho um pouquinho mais rápido nisso. Não dá para ficar esperando, não. Sim, Não dá sim. para ficar esperando a coisa maturar, acontecer, vir, ó, vai pegar na empresa pequena, não vai pegar na empresa pequena. Não sabemos. Reclamação trabalhista é assim para colocar É e verdade. as indenizações estão saindo por aí, não é não? Sim, sim, com certeza. E assim, no RH, a gente até bateu um papo, né, antes, e para falar sobre currículos e tudo mais. E às vezes você acredita que o ponto que as pessoas menos prestam atenção quando se trata de LGPD são os currículos? É a parte que a galera menos dá importância, porque acha assim, vamos deixar para se preocupar com o dado do trabalhador quando ele já estiver dentro da empresa. E não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer o pré, o durante e o após. É um ciclo de vida útil que o dado tem. Então, a partir do momento que aquele dado pisa na empresa, a gente já tem que se preocupar. Ainda que aquele colaborador não fique lá na empresa, ainda que ele não seja selecionado, ou então que ele passe por um processo seletivo e depois ele vá para uma carteira de funcionários que pode vir entrar depois. Então, a gente precisa se preocupar com toda essa destinação do dado. Não é só o RH receber aquele documento, armazenar e, quando for utilizar, se preocupar com ele. Não é assim que funciona. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter realmente uma vigilância com relação à documentação do RH. Nas minhas primeiras reuniões, todo início de projeto, a gente faz um TAP, né, que é o termo de abertura do projeto. E aí, toda vez que a gente vai fazer um TAP, a gente reúne os principais gestores da empresa para conversar, sentir, né? Geralmente eles vão assim, vai começar mais trabalho, eu não quero mais trabalho. Mas assim, o povo do RH vai aqui, ó, rindo, porque sabe que vai facilitar a vida deles, sabe? Eles sabem Ah, que eles é? estão muito, facilitem muito, porque eles vão parar de ter certas obrigações que às vezes os outros setores empurram para o RH. Vai ver essa documentação aqui é com o RH, não é comigo não. E aí o RH acaba se sobrecarregando de responsabilidades que não deveriam ser deles, até às vezes de salário. Muitas vezes as ex-esposas ligam para saber se o salário sai para cobrar a pensão do bendito, do cabra lá, É. e liga para o RH, liga para o financeiro, fica apurrinhando determinados setores da empresa que nada tem a ver com aquela relação que já foi Ó, conjugal. foi exatamente uma situação dessa. Uhum. A Eu cliente imaginei. ligou, a ex-esposa ligou para a contabilidade.
ela tinha o telefone da contabilidade, porque na época que eram casados, tinha acesso a isso. Ela ligou para a Sim. contabilidade e a contabilidade foi um caso de pensão que não tinha sido depositado e a contabilidade informou que ele havia sido desligado. É, que situa, hein? Eu adoro assim Então, a cara que o gente, pessoal para faz fazer pra sempre mim. o parâmetro, e eu não estou falando de uma empresa, gente, com um RH estruturado. Eu estou Sim. falando de uma empresa que o dono é uma empresa, hoje essa empresa tem 30 e poucos funcionários, e que tem uma administração familiar, e que Uhum. trata esses recursos humanos, trata essa documentação de funcionário. Normalmente as pequenas empresas pegam isso e jogam para a contabilidade, ou colocam de qualquer jeito, se é que armazenam, né? Aí entra na minha parte, se é que Sim. guardam. Às vezes a gente pede documento para cliente, aí ele faz, eu não tenho esses recibos não, doutora. Eu falei, como assim, menina? Como assim? Como assim? Não peguei recibo não. Eu falei, ah, é? Falei, você já ouviu aquela história de que quem paga mal paga duas vezes, até três, se o juiz invocar com a sua cara? Pois é, porque quando você vai botar as multas, dá até umas três vezes, né? Uhum. Então, é complicado. É, E o RH, eu acho que quando a empresa tem uma estrutura melhor, é um pouco mais fácil de você desenvolver sim, esse trabalho, né? Porque deve sim. ser. Mas quando você pega um cabrunquinho desse jeito, do jeito que a gente fala aqui no Nordeste, como é que você Aham. faz? Essa parte, quando a empresa ela é mais estruturada, você tem uma coisa que é muito boa, que é a divisão de obrigações. Então, todo mundo entende muito bem que só vai fazer aquela coisa e não faz nada mais do que aquilo, porque já tem muita coisa para fazer. Numa empresa pequena, não. Todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer chegar junto. O funcionário entende que às vezes ele vai acumular funções que não são dele porque não tem mais gente para fazer aquilo ali. Então, é como você disse, o RH às vezes vem para a contabilidade, né? E fica ali a contabilidade com o papel de entender aquela documentação e o tratamento que vai ser dado a ela. E aí, hoje a gente trouxe aqui 5 pontos, tá? Importantíssimos. Gente, esses 5 pontos, eles são obrigatórios em qualquer empresa? Eu trato como obrigatórios, certo? São 5 passos, assim, que não, a empresa pode ser uma mega indústria, como pode ser um supermercado pequeno, um restaurante pequeno. A gente precisa fazer esses passos. Lógico que na medida da necessidade de cada um, né? Um treinamento Ou numa até grande um MEI, não é não? ou até o MEI, e eu estava conversando justamente sobre isso ontem, porque o MEI é Equipe. Então, assim, a NPD ainda não se manifestou sobre as empresas Equipes, né? E É, aí, até agora, o MEI tem que cumprir com todos os requisitos daquela legislação, complexos, né? Porque são passos complexos da LGPD. Ontem eu estava, inclusive, conversando com um colega que ele fez assim, Laura, mas você é advogada, resolveu trabalhar com LGPD, que muita gente acha que é só tecnologia. E aí, meu filho, que foi se vira nos 30 para aprender tecnologia, gestão de processos, entender gestão de empresa, né? Fora tudo que a gente já vê aí nos cursos voltados para a Lei Geral de Proteção de Dados, realmente, direito digital. Mas você precisa entender a parte funcional daquela empresa, tanto na parte da informática, na parte da tecnologia, de rede, de tudo mais, e entender como é que aquela empresa gerencia os próprios funcionários, os próprios documentos. Trabalhar com isso, eu precisei aprender muita coisa que o advogado não vê na faculdade, não vê em canto nenhum. E aí foi um super desafio, mas que eu topei assim lindamente, né? E tem sido bastante proveitoso. eu acho que falta um pouco, muitas vezes, do profissional saber, percebam, que a fala dela foi toda no sentido do que eu trago aqui quase que diariamente. Você advogar hoje, ter sucesso na advocacia e conseguir lidar com os problemas atuais é quase impossível sem você entender de negócios. Sim, Então, você não tem como atingir um certo patamar de sucesso, você trabalha, você desenvolve algumas coisinhas, mas sem entender de rotina organizacional, sem entender de gestão, sem entender como é que funciona o negócio do seu cliente, você dificilmente vai conseguir ter acesso aos problemas dele. com E certeza. você falou uma
coisa que me traz muita clareza, que é muito semelhante. Eu gosto muito, eu gosto de trocar ideia contigo, porque a gente fala a mesma língua nesse sentido. Que se você não entende de verdade como é que roda aquilo ali, você não consegue, você pode ser o melhor técnico da face da Terra. Você não Sim, vai conseguir entregar o serviço. não, Você não não vai conseguir consegue. mudar aquela realidade. Não consegue. Eu vou aqui dar até um exemplo. Ontem eu estava no interior chamado Estância, que tem aqui em Sergipe. E assim, para entender o que a empresa estava. Lógico que a gente sabe o que a empresa precisa no macro, a gente sabe o que a empresa precisa para se adequar ao LGPD. Mas se eu não ficar lá dentro, tanto é que eu digo, vocês vão enjoar da minha cara, vocês vão enjoar da minha voz, da minha presença, mas vocês vão viver muito. E aí eu fui lá, passei a manhã toda explicando só a metodologia de trabalho. Eu não iniciei o trabalho, eu dei o start, fiz meu TAP, mas eu não passei nada disso. E eu fiquei uma manhã inteira lá conversando com 20 pessoas. Com distanciamento social, tá, gente? A gente botou essa galera numa sala que caberiam umas 200, botou todo mundo num canto. Mas assim, eu precisava ir lá explicar. Por quê? Porque se eu coloco aqui na tela do computador e começo a explicar como eu estou fazendo aqui com vocês, muitos funcionários, vixe, ai, besteira, lá vem besteira. E não, quando eu estou ali presencialmente, na hora que eu começo a falar, que eu digo, olha, vocês vão achar que isso aqui é só mais uma chatice. É uma coisa para importunar o trabalho de vocês e não é. Aí a pessoa chega e me olha assim e diz, olha, essa nanica está falando algo que faz sentido. Então, às vezes, gente, eu tenho 1,53 m, é um fato, né? Janaína já me viu presencialmente, sabe que né, aqui não faz muita coisa, né? Então, Mas a gente é por meio metro, volta junto. Então, a gente vai na empresa, passa lá manhãs e manhãs explicando como vai funcionar aquilo, o que é que eles precisam fazer no dia a dia, quais são as mudanças. Gente, tem que ser tudo muito didático. Porque do mesmo jeito que a gente trabalha com a alta direção, a gente trabalha com um funcionário que é da parte administrativa. Eu trabalhei com a empresa, para vocês terem ideia, que eu envolvi o pessoal até da mecânica da empresa para entender a parte da LGPD. Por quê? Porque eles trabalham com a S. Eles pegam dado do colaborador para fazer ordem de serviço, porque lá no caso era empresa de transporte. E eles pegavam muito dado do colaborador para fazer preenchimento de OS. Então, ia ali a matrícula do colaborador, o nome completo, às vezes mais um dado que, se fosse um acidente, ia os dados do acidente, se houve lesão, se não houve. Então, tudo isso é importante para a LGPD e a gente precisa tratar desse assunto, né? Mas, sem mais delongas, vamos aí falar os 5 passos. Finalmente consegui coisar o meu fone. Vamos falar sobre os 5 passos para a gente blindar esse RH, deixar ele lindo e diminuir nosso trabalho como consultores de qualquer empresa. Vocês estão me ouvindo direitinho? Melhorou. Pronto, deu uma melhorada, né? Eu botei aqui um fonezinho que o outro descarregou. Tô achando que eu vou fazer a mesma coisa. Pois é, vamos nessa. Mas vamos lá. Vamos lá. Nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo, que eu sempre gosto de falar, o povo acha que já é doidice minha, porque eu falo tanto disso, mas é treinamento, tá? Um RH bem treinado, ele vai entender a importância do que é que ele está fazendo. Não é só entender o que é um dado pessoal, porque você dizer assim, ó, dado pessoal é toda informação que torna a pessoa identificada ou identificável, beleza. O RH vai entender isso, mas ele não vai entender as tratativas daquele dia a dia. Ele não vai entender como é que ele deve lidar com o dado. E olhe, que quando a gente faz treinamento, não é só palestra, não. Você dá uma palestra é a coisa mais fácil que tem. Você fazer as pessoas absorverem, você ter didática ao ponto das pessoas absorverem aquilo que você está dizendo é muito difícil. E eu aplico provinha. Eu aplico provinha. Eu vi outra colega advogada que ela postou a provinha que ela aplica. Eu disse, sensacional isso. Mas eu não boto o povo para responder a provinha no Google Forms, não. É na minha frente. Vamos responder. Ou seja, ou consegue ou não consegue. Ou consegue ou não consegue. Aí ficou assim, mas você não falou isso aqui não? Eu disse, falei, porque eu... Tudo friamente calculado. Eu disse, falei isso em tal momento. Agora, se você não prestou atenção, é diferente. Então, o treinamento, ele passa pela parte de você explicar e fixar o conhecimento na cabeça daquelas pessoas.
é um assunto novo. É novo pra gente que está trabalhando com ele no dia a dia. Imagine para quem não faz ideia de nada sobre isso. Então, vai explicar sobre LGPD, vai fazer um treinamento. Laura, o que é que você aconselha? Faz um treinamento simples, dinâmico. Você não precisa ser tão rebuscado nas suas palavras, o mais simples, principalmente em empresas que não têm tanta estrutura. Então, você vai chegar, você vai falar a língua da galera que está lá. Como eu estou falando aqui, estou falando muito mais de forma tranquila, descontraída, a gente está conversando, a gente está brincando. E assim você pode fazer na empresa também. Isso não diminui a sua capacidade técnica, tá? Então, eu chego Vamos contar um segredo para eles? Bora contar? Bora. Gente, aperta o coração que a gente vai contar um segredo seríssimo para vocês agora. Seríssimo, é muito sério que eu vou falar para vocês. Muito sério. Gente, juridiquês está mega fora de moda. Ninguém gosta disso, não. Ninguém gosta. Só cola com a gente, só é bonito na sustentação oral. Sim. Você tacar um juridiquês pesado lá na sustentação oral, ó. Ótimo. Você chegar do lado na audiência e falar com aquele advogado, com aquele colega para botar bem a pressão. Não faz isso com a galera jovem, que se eles não vão entender, vai ser meio chato. Sabe? Mas tá fora de moda. Com o cliente, você só vai conseguir uma coisa: afastar o cliente. Fazer com que ele não entenda nada do que você está falando. Uhum. Verdade, e com certeza. Quando ele não entende o que você está falando, ele vai buscar quem explique de uma forma que ele entenda. Sim, com certeza. Isso aí é muito verdade. Travou? Acho que não. Já... Ah, travou não, né? Tá tudo certinho. Pronto, porque a tela aqui para mim começou a travar. Mas isso é muito real. Tanto o juridiquês ele afasta, quanto às vezes o cliente, por não entender, acha que a gente tá querendo enganar. Ah, tá falando bonito. Tá dizendo que você tá escondendo alguma coisa dele. É sério, gente. Os clientes de verdade pensam isso. Que você tá escondendo alguma coisa, que você tá... Olha, se for um processo, ele já pensa logo que você tá combinado com outra parte. Sim, fato. Eles sempre dizem isso. Outro fato. Eles dizem que o juiz se vendeu. Não existe isso, gente. Não existe isso. Até existe, a gente sabe que existe. Tá aí os presinhos, né? Pra provar isso. Mas é peixe você não grande consegue entregar. Você não consegue entregar. Como é que você vai implantar uma coisa que é tão nova, conseguir colocar no dia a dia daquele trabalhador, que ele precisa tomar cuidado para que a empresa, ou o próprio dono da empresa, que é aquela prática que ele fez a vida inteira, que a partir de agora, se ele fizer, vai dar problema para ele. Uhum. Isso é muito real. Eu fui fazer uma... para vocês terem ideia de como o treinamento ele tem que ser simples, incisivo e tem que fixar o conhecimento. Eu fiz o treinamento numa empresa, o primeiro, né? Porque nunca rola um só. E aí, na outra semana, entre os treinamentos, eu fui intercalando por questões de agenda, eu intercalei o mapeamento. E aí, na outra semana, a gente foi mapear e eu fiz: fulano, me dê aí uma folha que eu quero anotar aqui meu e-mail para ciclano me enviar uma documentação, que eu não ando mais com cartão de papel, né? Isso eu mando logo assim, um QR Code, um WhatsApp, enfim, eu dou outras soluções, mas eu não ando muito mais com cartão de papel. E aí eu pedi para eu anotar meu e-mail. Não vestam, gente. O papel era sinistro de informação, assim, tinha nome, matrículas, RG. E eu, minha Nossa Senhora, eu disse: menino, o que foi que eu lhe disse semana passada? Ele riu tanto. E assim, ele tem dado para ser meu pai, mas enfim. Normal. Eu disse: o que foi que eu conversei com você semana passada, fulana? E ele: ô, doutora, me perdoe. Ó, eu vou tacar fogo em tudo. Você sabe que eu tenho uma trituradora de papel no escritório. Eu tenho uma, não, eu tenho 3 trituradoras de papel no escritório. Na verdade, não é obra minha, eu achava isso uma bobagem. Mas eu tenho um sócio que ele é ex-pregoeiro. Ele é funcionário público e ele é ex-pregoeiro. Então, ele tinha acesso a uma série de documentos que não podiam sair dali. Então, a diversão dele dia de sábado era sair detonando tudo. Agora todo mundo usa. Quer dizer, todo mundo está determinado a usar, porque a gente também não fica com papel depois de você. Sim, sim. E assim, é importante, essa parte do papel é interessante, gente, que eu fiz o atendimento em empresa que o setor de arquivo ficava muito próximo do setor que continha produtos inflamáveis. E aí vocês já imaginam, né? Assim, não preciso mais dizer nada, né? Tocou fogo em tudo. Simples. Nossa Senhora. E na época
já existia a parte dos arquivos digitais, né? Tudo mais. Não, André, juiz se compra assim. A gente falou Compra. A aqui. gente está dizendo que não é tão comum assim Não é você tão. sair oferecendo um Isso. dinheirinho pro juiz que ele vende assim, Até né? porque Para qualquer banana. os nossos processos são pessoas, são réis mortais, né? O juiz se vende por um negócio mais caro. Mas Até que eu tava enfim, vendo os preços da sentença aqui na Bahia, tava até baratinha, viu? Não tava assim, esses tá? preços absurdos, não. Tava, dava para pagar. Cabia no bolso, né, Jana? Cabia no Cabia no orçamento. bolso, gente. Surreal. É triste, né? A gente ri aqui, mas é triste isso. É só pra É não chorar. demais. É rir para não chorar. É rir pra não chorar. Então, gente, além desse treinamento, ou seja, fixar o conhecimento do pessoal, faz mais de um treinamento, explica bonitinho. Sempre se coloca à disposição para explicar. Dúvida nenhuma, idiota, né? Porque às vezes a gente perguntar de novo. Sim, ele pode perguntar 1000 vezes, porque não é algo que ele está acostumado a trabalhar. E a depender de quanto você se aproxime daquele colaborador, melhor vai ser para você, porque ele vai entender a importância do seu trabalho, a importância do seu papel. Em determinadas empresas, o RH já chegou para falar assim: olha, doutora, foi muito bacana, porque a galera que eles costumam chamar de peão, né? Eu não gosto muito desse termo, mas vou utilizar assim para vocês entenderem. É que o peão, ele se envolveu muito melhor do que outras pessoas que precisam mais disso do que eles. Porque você falou a língua deles, você trouxe panfleto, você trouxe brincadeiras, porque tem uns jogos já no mercado voltados para LGPD que a gente consegue aplicar nas empresas. Então, assim... Que massa! É muito massa. Eu gosto de usar. E aí dá para você fazer bastante coisa e aproximar o colaborador de você, né? Não afastar, porque assim, a partir do momento que você afasta, seu trabalho fica mais difícil, porque um projeto de adequação ele não dura uma semana só, então você não vai ficar só aquela semana na empresa. Você precisa ter o colaborador como seu principal propagador de informação, porque ele vai chegar pro colega dele e vai dizer assim: ó, fulano, não pode mais não. Você ouviu não a moça falando lá na palestra que a gente foi, não pode mais. E isso é que é o importante. Tá? Então, E acaba todo mundo se responsabilizando, né? Se responsabilizando. E treinamento é a chave para praticamente toda mudança de ou a persistência, fazer com que ele efetivamente entenda, ou efetivamente treinando. Uhum. E eventualmente, Punindo. tornando regra e punindo. Punindo, assim como quem não quer nada. Opa, querida, tá aqui rolando a penalidade. Tá aqui rolando uma suspensãozinha básica. Básica, mas é interessante que as pessoas, a partir do momento que uma vai puxando a outra, fica feio, você não se encaixa mais quando você é o fora da regra, sabe? O fora da lei. A maçã podre. A maçã podre. Mas também tem uma coisa, é o que eu sempre prego. A maçã podre, a gente pune, não é porque a gente é ruim, quer pregar o sistema talibã, não é não. É porque ela se alastra, e se você deixar se alastrar, ela vai contaminar as outras. E é um mal que vai espalhando, vai se espalhando, e quando você viu, dominou. E aí você tem um sindicato instaurado dentro da empresa. Aí, ó, uma gestora de RH aqui, ó, os colaboradores são nossos clientes. Sim, sim. E nossos aliados. Exatamente. Precisamos mesmo. Quem hoje não se preocupa e acha que trabalhador só serve para dar custo, tende seriamente a perder mercado, a ter uma baixa qualidade do seu serviço, porque quem leva a sua empresa é o seu empregado. Então, a gente tem que economizar o dinheiro da empresa? Tem. A gente tem que fazer determinadas coisinhas que não são muito legais para o empregado necessariamente? Tem. Mas a gente tem que ensinar o empregador a tratar bem. Com certeza. Até porque se o empregado não se sente à vontade, né, fica complicado. Eu acho que inviabiliza toda a operação da empresa, né? E aí, gente, fixado esse primeiro ponto aí, ó, o Cláudio, que trabalha comigo, já marcando a presença dele. O primeiro ponto que é o o Cláudio! Maravilhoso, tem que Dia assistir 20 nós vamos almoçar. Isso aí. A gente vai para Salvador encontrar com Zana. Vamos, vai ser muito massa. Tô empolgada já. Você já escolhendo os looks, os jurídicos. Geminiana, né? Enfim, não é? Gente. Somos, né? O primeiro tópico fixado, né? Que é o treinamento, a gente parte para o acesso. Laura, o que seria o acesso? Login e senha somente? Não.
Quando a gente fala em acesso, é até quem vai ter acesso à sala do RH, aquele departamento de pessoal. Porque o departamento pessoal, muitas vezes, como existem muitos documentos físicos sendo tratados ali, ainda tem aqueles super armários, né? Que a galera guarda tudo lá dentro. E a gente precisa ter cuidado com quem entra no RH. O RH, muitas vezes, vai precisar ter uma chave na porta. E as pessoas, mas LGPD vê a chave da porta do RH, vê tudo, vê tudo. Tem um momento que a gente passa, durante um projeto de adequação, um projeto de adequação, a gente estabelece ali o marco de só olhar a estrutura física da empresa. A gente precisa ver armários, portas, arquivos, tudo isso, para entender como é que no projeto de adequação a gente pode melhorar aquela situação. Caso, claro, dentro de um arquivo, por exemplo, muitas vezes a gente vai... E são coisas que às vezes as pessoas não dão importância. Eu fico possuída. Por exemplo, um arquivista, né? Uma pessoa que é preocupada ali com arquivo, um especialista em arquivologia, esse profissional ele vai ser de extrema importância, porque tem muitas empresas brasileiras que têm setores só voltados para o arquivo ainda. E as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas acham que é acesso a computador, login e senha. Não, pelo amor de Deus, não. A gente precisa olhar as salas, a gente precisa olhar até como é que as informações que são mais sigilosas, de que forma que elas estão organizadas ali dentro da nossa sala. Né? Se elas ficam em cima da mesa. Eu já cheguei em empresa, e acredito que Janaína já deve ter passado muito mais por isso do que eu, que a gente chega na empresa, chega no setor administrativo, tá aquele mangue de papel em cima da mesa, ninguém sabe o que é nada, ninguém sabe o que é contabilidade, o que é nada. Então, falando desse ponto do acesso, de acesso aos computadores, por óbvio, mas de acesso às salas, de acesso aos arquivos, a gente já entra no nosso terceiro tópico, que é a documentação organizada. Eu olhei para lá porque eu anotei aqui lá, que eu disse, esses pontos eu vou fixar na cabeça desse povo. Vou botar tudo na cabeça desse pessoal. Então vamos lá, vamos recapitular. Treinamento, acesso e documentação organizada. Que essa parte da documentação é onde o bicho pega, né? O bicho fica assim, ele cresce. Então, o bicho cresce. Isso, a gente vai lá para a parte da documentação, a gente precisa se preocupar até com quais são as documentações que estão sendo exigidas no momento de uma entrevista, no momento de coleta de currículo, a gente precisa se preocupar com isso, mas também com exames admissionais que são, dados pessoais sensíveis, perigosíssimos, e os documentos dos dependentes, porque assim, tem a questão de salário de família, tem a questão aí de colocar muitas vezes a esposa como dependente do plano de saúde dentro da empresa. Então, Laura, mas tem empresa pequena que não tem plano de saúde, mas tem um salário de família, mas às vezes quer o contato da esposa para assim, uma urgência, a gente precisa do contato da esposa ou do marido desse colaborador. Como é que a gente vai armazenar isso? Né? Então, a gente precisa se preocupar com esses dados pessoais como se o colaborador não fosse sair dali. A gente precisa se preocupar, a gente precisa manter a boa reputação, principalmente quando são dados médicos, que são dados pessoais sensíveis e que vão precisar do consentimento do colaborador. Por quê? Porque muita gente tenta aplicar o legítimo interesse e o cumprimento de contrato de trabalho para poder coletar esses dados. E não é bem assim que funciona. Tá? Não é porque o colaborador quer estar lá dentro que ele tem a obrigação de fornecer tudo. Então, a gente precisa se preocupar desde o contrato de trabalho até os finalmente da relação trabalhista, de informar para esse trabalhador quais são os documentos que a gente vai precisar e o porquê. Não é que a gente vai deixar... Alunos, lembrem da aula. No início, no módulo 2... Lá, quando eu falei de contratos de trabalho, lá no modelo de contrato de trabalho que tem na nossa comunidade, tem a cláusula dizendo isso. E eu disse, documentos, você só pode pedir os documentos. Olha, eu já fiz a lição de casa, você que me ensinou. Você só pode pedir os documentos necessários para aquela admissão. Se o E-Social não está pedindo, se canto nenhum não está pedindo, não pode. Não pode. Você acredita que eu tenho um empregador que ele exigia que o empregado dele, o pessoal do financeiro e o pessoal do RH permitissem acesso à rede social privada, que eles fossem, ou seja, aceitos como amigos na rede social privada?
Isso chega a doer os ouvidos. É melhor escutar do que ser surda, né? É nada. Gente, vocês agora entenderam por que que a gente tem um oceano azul de oportunidades para as Sim, pequenas empresas? Vocês sim, conseguiram sim. entender que a gente escuta esse tipo de coisa? A pessoa não tem noção de verdade. Pra gente é óbvio, para eles não. Que ele achava que estava tudo bem, porque como as pessoas vão lidar, o financeiro vai lidar com coisas muito delicadas e o RH vai lidar com coisas tão delicadas quanto que ele tinha o direito de saber da vida privada do empregado. Complica. Complica muito. E o pior, assim, que eles não se tocam, não se tocam de que isso pode até culminar. Não é só LGPD, não é só o ferir o contrato de trabalho, mas às vezes até uma denúncia por assédio moral, sei lá, qualquer coisa que pode Com vir, certeza. não é? Vir de uma coisa assim que na cabeça dele é normal, pedir a rede social do colaborador. Já vi empregadores assim se intrometendo mesmo assim na vida privada, do tipo matriz filial. Aí demitiu de um, tem que demitir o outro. Eles tinham esse pensamento assim, vou demitir um porque eu já demiti o outro, então não vai dar, né? Se o marido saiu, a esposa tem que sair também. Mas oi, assim, sabe? Umas coisas que acontecem. E aí não fica pensando assim, dispensa discriminatória. é, Ele achou que isso poderia ser uma justa causa. E aí foi lá e demitiu. Já tinha demitido o marido e depois demitiu a esposa. E achou que isso era uma justa causa. Então, assim, quando a Janaína fala nessa questão do Oceano Azul para as pequenas empresas, é porque a gente. E isso é fantástico, assim, não é um problema que as pessoas não saibam sobre os direitos e deveres que elas têm. Mas isso é muito bom porque abre a oportunidade do advogado, gente, informação que a gente considera como boba para o nosso cliente não é. Não é jamais. Meu E último salva Reels que eu empresas. diga. Meu último Reels que eu diga, né? E ali, olha, pra você ter ideia, naquele Reels que eu falei sobre não poder mexer no celular do namorado, ou não, na verdade, não fere a LGPD. Um cliente, eu postei o Reels anteontem, ontem eu cheguei do interior, vim almoçar, almocei no escritório, vim atender um cliente. E aí, quando ele chegou, ele fez, doutora, adorei aquele negócio. Sabe por quê? Porque eu não imaginei da esposa mexendo no meu celular, mas eu imaginei a esposa do meu cliente mexendo no celular dele e descobrindo segredos de negócio. Então, assim, a informação que pra gente é comum, pro nosso cliente não é. Entendeu? Então, vocês se atentem aí nessa consultoria trabalhista de elite, pelo amor de É. Deus. Viu? Você Que sabe que dá. todas as vezes que meus clientes vão se divorciar, normalmente eles conversam comigo antes. Porque eles já ficam logo preocupados de fatiar a empresa, de como é que funciona. E eu pergunto ao que sua Uhum. esposa tem acesso. É Verdade. verdade. Ou eu tenho uma cliente que eu advogo, eu sou advogada da empresa, e aí eles queriam que a gente, graças a Deus, a gente não faz divórcio. Mas eles queriam que a gente fizesse o divórcio. Eu falei, não faço. E, enfim, foi aquele bafafá. Falou, olha, você vai ter que escolher um lugar. Eu falei, eu escolho a porta da rua, então, se eu tiver que escolher os dois, já que vocês não vão me dividir, eu não vou escolher ninguém. Vocês vão bater para o ímpio e ver quem vai. Mas pairou muito sobre essa coisa de ela literalmente conseguiu se livrar de certas coisas. No caso, ela era dona da empresa e ele ajudava, porque ela não dava acesso a tudo. Uhum. Entendi. Pois é. E a gente, aí tem gente que faz, e tem a ver a empresa na hora do divórcio? Eu digo, Hum, fizeram essa hum. pergunta ontem, eu disse, se eu te contar, Fica casado, pai, é melhor. tá melhor, faz Melhor uma terapia você de casal. faz uma terapia de casal. É melhor você não divorciar quando tem empresa no meio, porque para fazer apuração de haveres, vou fazer uma live com Soane qualquer dia desse para falar sobre isso. É um problema. Então, gente, vamos lá. Treinamento, acesso e a documentação organizada, mas organizada ao ponto de você saber onde está cada coisa, não deixa nada em cima de mesa, não dá acesso. Isso não é uma discriminação, mas assim, não dá acesso para o jovem aprendiz e para o estagiário de todos os documentos, porque eles não possuem. É claro que existe ali a responsabilidade profissional, mas eles não têm tanta maturidade, às vezes, para lidar com um certo tipo de informação.
Na verdade, não existe, viu, gente? Estagiário não é responsabilizado. Não é, Aí- ele não é responsabilizado. E assim, o perigo é que a gente já teve Ministério Público, por exemplo, e termos do governo dizendo que estagiário era operador de dados, quando na verdade ele age pelo controlador. Então ele está ali naquela linha de frente, mas a gente sabe que de acordo com a relação trabalhista ele não vai responder sobre aquilo. Quem responde é Exatamente. você. Então você precisa estar preocupado com aquilo de tal E você modo. tocou num ponto muito interessante, muito interessante. Em empresas pequenas, é comum que o gestor contrate estagiário para justamente lidar com essa parte, lidar Sim. com esse trânsito de informações entre a empresa e a contabilidade. Rola demais isso, demais, demais, demais. E antes eu não via problema nisso, porque desde que o gestor estivesse a par, beleza, mas agora com o LGPD, primeira vez, viu, gente, que eu estou tendo esse insight. Inclusive, eu já vou começar a fazer essa orientação para clientes meus. E já sabem, né? Meus consultores estão por aqui, live vai ficar gravada, depois todo mundo vai ter que assistir quem não está aqui ao vivo. Porque realmente, estagiário nesse setor para cuidar sozinho, sem o respaldo de um responsável por trás, não tem condição. Sim, Giovana colocou assim, estagiário nem é gente. Não, pera, é operador de dados. Não, Giovana, ele não é operador, é pior. Ele tá agindo como controlador, porque ele tá do lado de cá, então é mais perigoso ainda. Porque o operador é aquele que faz o tratamento de dados em nome do controlador. Mas a partir do momento que a gente tem uma PJ do lado de cá e esse estagiário faz parte da PJ, ele é controlador tanto quanto. E foi uma discussão tremenda que a gente teve na época, porque o próprio Ministério Público, ao fazer as questões voltadas para a proteção de dados, colocou uma situação dessa. E aí é onde a porca torce o rabo, né? Pra gente ver que nem todo mundo tá. Mas tem outra galera também que tem problema com isso. Tipo, aquele pessoal da limpeza que vai lá fazer aquele faxinão e vê lá aquele documento ali em cima da E mesa. às vezes rasga. Tem gente que às vezes rasga, joga fora. Tô fazendo a limpeza aqui, é besteira. Tome, joga fora. E assim, não joga às vezes. Ou então, pior. Vão aqui, esses currículos não serão utilizados. Vamos rasgar e jogar no lixo comum? Não, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa se preocupar até com a separação do lixo. É dado pessoal, é informação pessoal. Atestados a gente precisa se preocupar, exames admissionais a gente precisa se preocupar. Muito, porque assim, um atestado que uma pessoa não vai trabalhar, vamos supor que hoje em dia, Covid, não foi trabalhar porque está com Covid. Isso vira uma chatice no grupo da empresa, aí a pessoa volta para trabalhar e vou encostar perto de você. Discriminada. Não, você tá com... Aí é que é lindo. E assim, para sobrar para o empregador, 2 pulos. Falta nada, falta nada. Quem primeiro sobra é ele, vamos combinar. Pois é, porque é a gestão da empresa, né? Então, quem responde é a gestão. Então, assim, a gente precisa se preocupar com a organização da documentação, sempre aliada à questão do acesso e do treinamento. Uma documentação bem organizada, que nem todo mundo tem acesso e que todo mundo é bem treinado. E aí você vê que uma coisa vai puxando... Travou aqui de novo pra mim. Voltou. Aí a Michele falando digitalização, mas até para digitalização você tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que pode ter acesso. Aí entra o pessoal da tecnologia de informação. Você tem que blindar o acesso. Sim. Aí a Patrícia está dizendo, eu ouvi uma situação com o atestado de um funcionário. Era um soro positivo e essa informação vazou na empresa por causa de um erro da RH. Eu espero que você seja advogada da empresa, porque eu já treinei. Você sabe lidar com a situação. Aliás, você vai saber lidar melhor depois da nossa próxima aula ao vivo. Que eu vou falar de acordo extrajudicial, porque é só um acordo bom, um acordo bem bom. Bem bom, né? Bem bacana. Bem bom. Beleza. E assim, isso é mais comum do que a gente imagina. É por isso que a LGPD, às vezes o cliente chega assim, Laura, eu quero só um mapeamento, não quero mais nada. Se mais ocorre que não vai dar. Por quê? Porque um mapeamento, quando é feito por você e você não toma medida alguma sobre aquilo, aí depois quem mapeou foi a Laura. Quem mapeou. Eu disse, o que foi feito com esse mapeamento? Não me disse nada não. E por isso que quando a gente pega um projeto de adequação, eu vejo muitos colegas fazendo só diagnóstico. Eu acho às vezes que pode ser até um tiro no pé, mas essa é uma dica que eu só vou dar na nossa aula ao vivo.
A Larissa está fazendo uma excelente pergunta aqui. Se os documentos dos funcionários para deixar à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho, podemos deixar cópia apenas digital em pasta com acesso restrito. Olha, todas as informações necessárias que você precisa ter do funcionário, os documentos pessoais dele, você não precisa ter cópia, você precisa lançar no e-social, beleza? E aí você tem dados que você precisa armazenar. Nesses dados que você precisa armazenar, você tem que ter autorização desse armazenamento e você tem que dar somente, já estou entrando na sua área porque eu coloco isso nos contratos, você tem que dar a destinação daqueles dados apenas e tão somente para aquilo ali que ele serve. E você tem que estabelecer um prazo para que você consiga utilizar isso. Depois, mesmo um arquivo digital, você tem que descartar. E descartar, aí você vai falar do descarte. É isso aí. E do descarte é a parte mais crítica que a gente tem, porque às vezes, a depender da forma como esses arquivos ficam criptografados para deixar o acesso restrito, como for, às vezes você não consegue apagar dependendo da tecnologia que você utilize. Então, é interessante que só fique o que é realmente interessado, ou até que você, se você não consegue descartar, é bom que a empresa tenha uma política de descarte, mas a depender também da política de backup, tem tanto backup em cima daquele dado que a gente, enfim, daqui que a gente consiga descartar de todos os backups, rola um problemão. Mas... Aí a Jéssica fala aqui, eu peguei um caso que um exame toxicológico vazou. Gente do céu. Toxicológico é tenso. Você também está preparada já para lidar com a situação. Também é consultora de elite. Eu estagiei, aí a Inês também está falando, eu estagiei numa empresa de cópias dentro do fórum. Nossa Senhora, pense no tanto de informação que estagiário tem. Pois é. Pois é, isso aí, gente. Até o estagiário precisa ser treinado de verdade, para ele entender, assim, o estagiário não responde, beleza, mas ele precisa entender qual é o papel dele dentro da organização. Aqui no escritório, Jana estava até no dia, Gabriel, que é meu estagiário, ficou aqui na sala durante o treinamento e ele assistiu o treinamento, foi a pessoa que mais tirou dúvidas, porque assim, aqui a gente trabalha com, um dos meus sócios é advogado em direito médico, na área de direito de saúde, então a gente trabalha com dado pessoal sensível e Gabriel, ele precisa estar muito bem treinado para entender que tem coisa que ele não vai ter acesso e o que ele pode ter acesso não pode vazar. E a gente tem que, essa parte da organização da documentação, ela é de suma importância, porque se acontecer um vazamento, a gente tem que saber de onde foi esse vazamento. E a gente só consegue saber quando a documentação está muito organizada, porque quando está aquela bagunça, você vai dizer, vazou, mas de onde? De quem? Quem é que tinha acesso a essa documentação? Ninguém sabe, ninguém viu e fica isso aí. Para toda a vida. Olha, Pedro Jesus, atrasado, chegando agora. A Patrícia, tá de noite, viu? Essa anonimização ou pseudo-anonimização no RH de uma empresa tem alguma aplicação? Tem aplicação até para servir como dado para a própria empresa, Patrícia. Vamos ver se qualquer coisa, se a dúvida tiver sido diferente do que eu estou dizendo, você me avisa no comentário. Mas assim, a aplicação que eu vejo, mesmo o dado virou anonimizado, né? A gente não sabe mais quem é aquele funcionário, mas a gente usa esses dados a favor da empresa. De que jeito? A gente pega estatísticas, quanto tempo essas pessoas duram dentro da nossa organização? Sai mais homem ou sai mais mulher? Por quê? Às vezes a gente tem lá os elencados motivos, né? Foi baixo salário, foi de repente alguma situação que ocorreu com algum dos outros funcionários, foi briga ali dentro. Então a gente sempre vai pegando esses dados anonimizados e tornando estatística. Estatística para o crescimento da empresa. A gente demitiu porque na época tinha funcionário de mais e responsabilidade de menos. Pronto, a gente já sabe que em determinadas épocas, apesar do aumento de fluxo, não precisa contratar aquela mesma quantidade. Então, eu vejo a aplicação dos dados anonimizados como estatística para a empresa e para melhoria de prestação de serviço e para economizar. Principalmente, economia de custos é sempre uma boa escolha, né? Com toda certeza. Quem não fala essa linguagem não vai se dar bem com o empresário. Então o empresário às vezes olha assim, pronto, isso é bem interessante quando a gente fala sobre o DPO, né? Que é o encarregado da proteção de dados, que agora eu já vou entrar até nele, que eu já estou olhando aqui para meu roteiro. Aí ele faz assim, e tem que pagar quando
Quando se torna DPO, chega a ser bem assim, a moleza, tem que pagar. E paga, eu não achei que fosse para pagar, não. Eu disse, então, né? E No aí, caso, aí, gente, e vou deixar os aí, alunos responderem. Gente, você pega uma atividade nova e você coloca para um trabalhador dentro da empresa que entrou fazendo outra coisa. O que vocês acham que dá isso aí? e aí Joga aí nos comentários. a gente faz até. Agora sim, tem uma diquinha que a gente vai dar lá na. Hoje eu tô assim, meio venenosa, mas assim, na nossa aula ao vivo, eu vou dar uma dica sobre o DPO, que é para vocês ganharem dinheiro. E aí eu vou dizer porque muitas vezes vocês não vão precisar dar essa dica para o empresário, mas só na aula ao vivo. Viu aí? Call to action, tô demais. Call to action. Ó, quem perder essa aula, e ainda vou dizer mais, consultor de elite que perder essa aula, eu vou tirar essa parte da gravação, vou deixar fora, viu? Quero todo mundo ao vivo. Acho digno. Porque é para perguntar mesmo, que é para a gente explorar a Laura. Mas a gente vai explorar aqui também. Me explorem. Tô adorando as perguntas, amando as perguntas de vocês, enriquecendo muito o debate. Demais. Então, já sabem, né? Na aula ao vivo, dica para ganhar dinheiro. Mas só lá. Vamos nessa. Então, ó, treinamento, acesso, documentação organizada. E a quarta dica, que foi que eu falei, que a gente já que entrou no assunto do DPO, que é a utilização massiva dele. Utilização massiva do DPO. Perguntar ao DPO, questionar. Ou então, muitas vezes, e isso vai ser fantástico para o RH, você vai direcionar o questionamento, porque o colaborador ele é titular de dados. O que é que o encarregado de proteção de dados faz? Responde ao titular. Então, qualquer dúvida que o colaborador tiver sobre o documento, olha, manda um e-mail, manda aí uma solicitação. Às vezes, tem muita empresa que está criando até dentro ali da própria intranet, né? Criando acesso para fazer esse tipo de reclamação. Você vai fazer uma reclamação diretamente com o DPO e perguntar por que é que esse documento foi coletado. O RH, ele sabe por que aquele documento foi coletado, mas, gente, isso vai dar uma diminuída no trabalho, assim, fantástica. Se, o dado foi coletado, eu quero saber o porquê e por que foi que ele passou para a empresa tal. Então, você vai mandar essa solicitação para o DPO responder. E, às vezes, onde as empresas querem ganhar e pode ser um tiro no pé, que é colocando o DPO como uma pessoa que já é do RH. E, às vezes, aquela pessoa que é do RH, ela não vai dar conta de ser DPO ao mesmo tempo. E eu acho que é um papel fundamental do próprio advogado avisar isso, viu? Porque muitas vezes tem que avisar mais coisas. Tem que avisar mais coisas. Vou dar dica. Fala. Ninguém acertou nas respostinhas. O nome disso é acúmulo de função. Porque quando você acrescenta uma função que é diferente no contrato de trabalho, você tem que remunerar. Se você não faz somente uma alteração daquele contrato de trabalho, pelas próprias características pessoais daquele empregado, coisas similares, mas quando você bota de paraquedas uma coisa que não tinha nada a ver com o que ele fazia, isso é acúmulo. Tem para onde correr. Não tem para onde correr. E assim, fica a dica. E às vezes o funcionário me pergunta assim, a gente tá lá no treinamento, né? Ninguém quer pegar o cargo ali de DPO, ninguém quer essa função, né? Porque sabe que é babado, confusão e gritaria. Aí chega para mim... Tiro, porrada e bomba. Chega assim para mim, Laura, mas e aí, quanto é que ganha? Aí... Meu Deus do céu. Veja bem, essa parte aí não é comigo. Essa parte aí, quando a gente for fazer adequação trabalhista, compliance na empresa, a gente mexe com isso. Então, né? Aí fica. Aí, Cláudia, eu não sei se ele ainda tá por aí, porque o bicho é tão ocupado, mas ele veio ainda marcar presença. Mas assim, aí Cláudia chega pra mim, Laura, o que é que eu digo? Eu digo, peraí, não entremos em pânico. Liga pra Janaína. Tem resposta pra tudo. Tem resposta pra tudo. Não precisa se... Porque assim, quando o funcionário pesquisa lá no Google, quanto ganha um DPO? Aí vê lá, promessas de 40 mil reais. Não é? Vamos lá, NSC Trabalhista perguntando o que é o DPO. Vamos nessa. DPO é o... E a Natália? Natália, o DPO, ele é o encarregado, aportuguesando aí, né? É o encarregado da proteção de dados, tá? Qual é o papel dele? O papel dele é de fiscalizador do projeto de adequação dentro de uma empresa e papel de comunicador entre a NPD e a empresa e entre o titular e a empresa.
O Ou que é seja, NPD? a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da LGPD, né, a nível federal, a nível nacional. Então, assim, quando a NPD chega assim, bater na porta vamos supor aqui, do próprio Lisboa Prado, quem é o DPO, quem é o responsável por essa resposta, né, da denúncia feita lá na NPD? Sou eu. Sou eu mesmo. Assim, a gente fala assim, brincando, mas chega a hora. Mas sou eu mesmo. Então, assim, sou eu a responsável por responder qualquer notificação que se receba no nome do Lisboa Prado lá na NPD. Se um cliente quer questionar como é feito o tratamento de dados dentro do Lisboa Prado, quem responde sou eu. Triste fim também, mas sou eu que respondo. Eu vou dizer para ele como é que a gente armazena, qual é o nível de segurança que a gente tem. E a depender da pergunta mais específica, sou cliente do Lisboa Prado, mas minha ação transitou em julgado e eu recebi um comunicado do escritório. Gostaria de excluir meus dados. Pronto, dentro da medida do possível, a gente vai ali resolver o problema dele, realizar a exclusão, entre tantas outras coisas. Mas o DPO, ele tem essa função que a gente fala assim, comunicar e fiscalizar, mas que é muita coisa, tá? Que tem dentro dessa função. Uma responsabilidade imensa, porque o DPO, ele assina o relatório de impacto. O que é isso? O relatório de impacto é o documento que a gente deixa pronto na empresa, falando sobre todos os riscos e tudo que foi feito durante o projeto de adequação. Então, ele assina ali para, na verdade, afirmar que aquele projeto foi feito. Por isso que quando a gente entra na empresa, a primeira reunião de termo de abertura do projeto é assim, é linda, é um rebuliço, é todo mundo se cotovelando, a dizer assim, não fico com esse negócio, não quero. Ou então, sabe, vai receber quanto? Aí eu me interesso, mas fora isso, não quero de jeito nenhum. E porque o DPO, ele tem muita responsabilidade e a gente precisa pensar também que o DPO, quando a gente escolhe um funcionário, é outro ponto para o empresário que vai optar por um funcionário da empresa que seja DPO, porque ele já conhece todo mundo que está ali dentro. Então, a gente precisa sempre lembrar das relações pessoais que são geradas dentro da empresa e os conflitos que isso pode trazer. Por quê? Tem que ter o perfil para fazer isso, né? Tem que ter o perfil. E a gente traça um perfil bem legal, assim, nas empresas. Essa semana eu fiz isso, tracei o perfil que a gente precisaria. Não precisa ser advogado e não precisa ser bacharel em direito, né? Não precisa ter nem exame de ordem, nem o curso de direito, mas precisa ter o pleno conhecimento da lei. E se interessar por essa situação, né? Então a gente sempre busca... E aí você dá o treinamento para o DPO? Treinamento e material de estudo. Porque quando eu mando assim material de estudo, tem gente que nem dá o recebido no meu e-mail. Aí no outro dia eu pergunto assim, teve um e-mail que chegou aí, você poderia me informar, né? Se chegou. Não, doutora, eu vi, é porque tava abrindo, né? Sempre dá aquela... Tava abrindo, né? Muita página para ler. Posso ler depois? Eu disse, é interessante ler logo, pra você ficar logo ciente. Melhor você começar. Melhor você começar. E a gente já chega escolhendo o DPO, porque é importante, gente, que o DPO ele acompanhe do começo ao fim o projeto de adequação. Sabe por quê? Porque uma hora você sai da empresa. E aí, se você deixa uma pessoa que não servia para o cargo lá dentro, não diga que é sua responsabilidade, mas você vai receber muita ligação falando que a culpa do serviço mal feito foi sua. Então, sempre o dono da empresa vai ligar, mas porque a senhora saiu, não disse a fulano que ele tem que fazer isso, ou não disse a ciclano que enquanto o DPO ele precisava estar alimentando o relatório de impacto, né? Ele não sabia que tinha que fazer, não. Nada disso. Ele assina tudo, escreve tudo, lê tudo, participa de tudo. Lógico que tem alguns DPOs que já vêm treinados, já fazem cursos, aí é outro nível. Mas pra gente que trabalha muito com o pequeno, é uma situação mais do que comum colocar um funcionário para ser DPO da empresa, tá? Então isso mexe com salário, mexe com relação interpessoal e com uma série de outras coisas que o advogado precisa ter esse olhar mais cauteloso. E trabalhando sempre com o advogado trabalhista da empresa, né? Porque o advogado isso que eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Você precisa dar um treinamento aí, entra o papel do consultor, de dar um treinamento trabalhista, de como ele vai agir, como ele vai tratar, como ele vai lidar com os funcionários, com os colegas de trabalho dele, porque ainda é uma relação
horizontal, então. Horizontal. Pois é, ele não está acima de ninguém, mas ele está fiscalizando todo mundo. Então, é. E até para fiscalizar tem que ter o jeito certo de fazer. Não é chegar Aqui no e dizer, escritório, a gente faz treinamentos com gestores das empresas, com as lideranças imediatas, para saber como lidar. Depois que eu li um livro chamado, indico para todo mundo, Liderança Tóxica, foi... Aliás, deixa eu ver se ele tá aqui. Quem não leu, muito bom. Muito bom. É complexo mesmo, Nath. É bem complexo. Graças a Deus é complexo, porque significa que nós temos muitos serviços para fazer. vamos ganhar. Vamos ganhar. Exatamente, exatamente. Meu Deus do céu. E assim, os empresários têm nitidamente a sensação de que isso é uma novidade brasileira, de que é mais uma lei que entrou no Brasil, que é para ferrar com os empresários. E não é bem assim, né? Isso existe em outros lugares do mundo. O Brasil é, sim, pioneiro em relação a muitos outros países, mas não é uma inovação brasileira. Não é inovação, né? Pois é. E assim, é uma regra de negócio, inclusive, de comércio exterior. Ou seja, se nós não tivéssemos essa lei, a gente não poderia fazer parte da OCDE e por aí só água abaixo. Exatamente. E vamos ao nosso quinto passo. Vamos ao nosso quinto passo, que é a Política de Segurança da Informação, a nossa PSI. Laura, o que é isso? Na Política de Segurança da Informação, eu aconselho que vocês leiam algumas, tá? De algumas empresas. Quem é advogado trabalhista deve ter muito contato com esse tipo de documento, porque geralmente quando a gente chega para ser consultor de uma empresa, a não ser que seja muito pequenininha. As maiores, né? As pequenininhas não têm. Não, mas às vezes as maiores chegam, eu acho isso massa, assim, eu me divirto, meu trabalho é... As grandes têm aquela que é copiada normalmente, sabe? Aquela que é para botar no site. Não, melhor ainda. Eu cheguei, a gente estava fazendo um mapeamento, eu disse, fulano, eu gostaria de ver a PSI aqui da empresa, por favor. Que aí a gente vai revisar, vai começar a ver o que é que precisa acrescentar. Eu entrego para o nosso especialista em segurança da tecnologia da informação, Lucas, para ele também sugerir, né, as questões que vão voltadas para a tecnologia que vão constar no documento. Aí ele vai, todo lindo, buscar o documento, o funcionário, né? Quando volta, uma folha de ofício com 3 parágrafos. Assim, eu, geminiana que sou, não consigo nem disfarçar a cara. Não, a gente faz logo esse risado que a gente deu aqui agora. Eu também não consigo, não. Eu disse, querido. Eu digo assim, oi? É isso aqui? Não tá faltando umas páginas. Aqui não tá faltando umas coisinhas aqui, não? Eu quero o documento, não era só o esboço, o resumo, não, eu quero documento. Não, é isso aí. Eu digo, não, mas o pior eu tenho também o lado contrário. Eu cheguei para uma empresa e falei, não, nós estamos super organizados, nós temos tudo, a nossa documentação é muito bonita, tudo muito lindo, nós nos preocupamos com... Eu falei, tá bom, quem foi que fez Ele foi que tinha código de conduta. Eu falei, quem foi que fez o código de conduta? Foi o contador. Eu falei, o contador. Entendi. Tá. Quando eu fui pegar o código de conduta, pegar o código de conduta, uma maçaroca. Aí eu falei, aí nada com nada. Cara, não tem elevador na empresa. No código tinha falando de elevador. Muito bom, muito bom. Faz todo sentido. Aí você faz. Não. Melhor prevenir do que remediar. Vai que lá na frente não existe. Vai que instala. Vai que instala. Então, gente, é por isso que eu prego a personalização sempre. É melhor ter um bom contrato de trabalho do que você ter um código de conduta, um regimento interno maravilhosamente bem copiado do Google. Que não serve para nada. Pois é, por isso que quando eu vejo assim, uma galera colocando LGPD em uma semana, LGPD em 24 horas, eu disse, eu quero saber com que santo é que essa pessoa tá amarrada. Eu quero saber por quê. Eu não consigo nem treinar todo mundo em uma semana, quanto mais entregar o projeto todo. Eu quero saber agora, eu quero saber o pacto. Bota aqui na minha mesa que a gente vai verificar esse pessoal. Ou então LGPD sem a galera do TI. Aí é sensacional. Aí é linda, aí é muito bonito. Né? Arrumação de, como diz a Alessandra Busato, é arrumação de formulário. Pois é. Ou então LGPD olhando só os contratos. Ótimo. Realmente no contrato vai estar muito bonito. Quando a pessoa exigir o cumprimento daquele contrato, você vai fazer o quê? Bater palma?
porque não tem outra É, opção. Não tem o que fazer. é. Então, assim, voltando para o nosso último ponto, a política de segurança da informação, ela vai dizer todas as regras, inclusive tem uma cláusula bem legal chamada cláusula da mesa limpa, que é você exigir que os funcionários não deixem documentos em cima das mesas. Ah, Laura, isso é muito óbvio. Não, não é óbvio, tá? Nada na vida é óbvio, e o óbvio também precisa ser dito. 2020 nos É. ensinou isso, esse ano da gota que acabou, nos ensinou que o óbvio precisa ser dito. Então, eu até fiz uma brincadeira uma vez no meu Instagram, que eu sei que você está com um post-it com o seu login e senha ao lado do computador, porque a Ô, galera faz isso gente, mesmo, é o que mais tem. É o eu que mais tinha. tem. Até te conhecer, eu tinha. Eu era chamada a atenção. Eu tive um colega que trabalhou alguns dias só, não fazia muito perfil de escritório, que ele entendia de LGPD. Aí ele, Jana, tem um post-it com uma senha no seu. Eu falei, é minha. É minha. Aí ele, mas você filma. Eu falei, eu filmo, mas não dá para ler, não. Aí ele, mas não pode. Não dá pra ler, tem gente que pausa ali e vai olhar agora a senha de Janaína, ver É, o que é que tá ali escrito. Então, isso tudo é você pensar na melhor forma de proteger o dado, inclusive nessas pequenezas. E aí a gente pode colocar dentro da PSI essa questão da mesa limpa. Ou seja, ninguém pode deixar documento à vista em cima da mesa. Então, uma PSI, não, como Jana disse, não precisa ser esse tanto de documento que vai conter coisas que, inclusive, não servem para nada. Né? E nem precisa ser tão curta. Ela tem que estar ali no meio termo da personalização para o seu cliente. O que é que existe hoje na empresa? A gente trabalha dessa forma. Quais são os dados que nós coletamos? Esses. E os funcionários têm que agir desse jeito aqui com os documentos. Qual é a destinação que dá para o documento que chegou? Para quem é que eu entrego? Esse tipo de situação. Formulários. Até sobre a impressão de documentos a gente precisa se preocupar. Por exemplo, documentos do setor médico, empresas maiores têm setor médico. O documento do setor médico ele não pode ser impresso na impressora geral do local. Né? Que tem aquelas, sempre as empresas às vezes têm aquelas impressoras das salas e a depender do tamanho da empresa tem aquela impressora maior que fica ali no meio que o povo usa até para digitalizar, que ainda tem essa questão do scanner. Então você não pode mandar um documento médico para lá. Do mesmo jeito que você não pode chegar com um pendrive lá no... Você é do RH da empresa. Aí você chega lá na recepção, sua impressora falhou. Aí você chega na impressora da recepção e diz assim, vou imprimir aqui um negócio rapidinho, vê aí. Bota o pendrive, copia o documento, porque tem gente que ainda faz isso. A gente pensa, meu Deus, tem alguém que vai fazer isso? Tem, sempre tem. Nunca duvidem disso. Copia o às vezes nem documento da faz isso, máquina. ó, te mandei um documento aí por e-mail. Abre aí na sua máquina e manda Te imprimir mandei para pelo daqui a pouco eu WhatsApp. passo aí para pegar. Te mandei pelo WhatsApp. Você pode imprimir aí para mim, por favor? Tô passando já. Aí seu coração acelera, você acha que está à beira de um ataque, porque é exatamente isso que vai acontecer. Então, assim, todo pensamento, quando a gente trata de proteção de dados, todo pensamento que a gente não vão fazer, mas não é por vão. Sempre penso no pior cenário Claro que possível. faz, gente. A gente faz, a gente que não é da área, a gente faz. Quantas coisas? Eu vi que quando eu assisti o treinamento da Laura lá no escritório dela, o treinamento que ela fez para a equipe dela, ela ia falando, ia fazendo assim. Sou eu. É exatamente isso, Larissa. Mudança de cultura. É o termo que a gente mais utiliza. Pode parecer clichê, mas é uma mudança cultural. A gente tem que entrar na cabeça aí das pessoas ao ponto de que elas próprias olhem e isso aqui não é mais para eu fazer. Isso aqui. Ah, mas tem funcionário que vai pegar o documento e vai continuar fazendo, mas você vai ter treinado aquele funcionário para ele saber que ele está fazendo errado e que quando a penalidade chegar ele não vai estranhar. Ainda tem essa, porque eu fiz, não, querido, você fez. Aí, ó, a Kátia colocou, até as salas da OAB precisam se adequar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Inclusive, foi dado um prazo para que o setor público ele indique seus DPOs, né? Para que tenha aí o DPO dizendo em 30 dias. Inclusive, acho que esse prazo já passou. O outro atrasado. LGPD muito bem-vindo! Viu no Shark Tank. Pois é, o Shark Tank está exigindo como investimento para startups que a startup esteja adequada à LGPD. Então, ninguém tenha mais dúvida, né, do quão necessária ela é, de que proteção de dados, cara, veio para ficar, não tem outro jeito. Não tem mesmo.
E, gente, proteção, prevenção, de uma forma ou de outra, veio para ficar. Por isso é que eu sempre digo, quem me acompanha sempre, quem não me acompanha ainda, seja bem-vindo. E prevenção é para todo mundo. Não tem pequena, é todo mundo, todo mundo. Aí me fizeram uma pergunta na caixinha que eu achei muito interessante. Como é que faz para a gente vender para cliente pobre? Eu falei, adequando a quantidade de serviço ao ticket que ele pode pagar. Sim. Simples assim, mas a gente vende para todo mundo. Eu Sim. quero dinheiro pouco, eu quero dinheiro muito. O que a gente tem para fazer, gente, para as pequenas empresas, o mínimo que você levar para uma pequena empresa vai fazer uma mega diferença naquela organização. Dá para adequar. Tudo é a quantidade, tudo é o pacote de serviço que você vai adequar. Aí a Nilceia fala, Laura, o que você me diz sobre a publicidade dos dados nos processos? Sim, essa questão da publicidade dos dados nos processos, eu acho que vai acabar esbarrando muito mais na utilização. Não que eles vão deixar de ser públicos, até porque não tem como, mas é um grande BO que a gente tem aí no Poder Judiciário. Mas acho que vai acabar esbarrando muito na questão do PJE. Através do PJE, porque no meu estado, por exemplo, a gente só usa o PJE para a Justiça Federal e Trabalhista. Civil comum e criminal, a gente usa o próprio portal do advogado do estado. Então, assim, eu acho que os estados que ainda não tem como o meu... Que é trash, diga-se de passagem. Não diga isso. Do meu Facebookzinho. Eu digo. Não fala mal do meu Facebookzinho. Eu acho ele tão fofinho. Não, gente. O código que eu passo quando eu tenho que peticionar no teu estado, mulher. Tu é doido? Não fala isso, não. Só não perde pro PJE da Justiça Comum daqui da Bahia. Não perde, não. Não, mas aí você tá pedindo demais, né? Aí Aí você tá vamos falar mal do sistema, gente. O melhor da história é PH. Porque o PJE ele permite que a gente saiba quem foi que acessou, quem foi que imprimiu os documentos. Então, eu acho que a gente vai acabar não deixando de ser público, mas monitorando acessos, que isso é muito importante. Ou seja, agora, o PJE da Justiça do Trabalho. É um fofo, é um fofo. Quando eu era estagiária, eu ensinava os advogados a usarem. Eu me achava tão inteligente. Eu me achava o máximo. Quando o povo dizia assim, vem aqui, Laura, me ajudar a peticionar, eu digo, chega, especialista. A Nilceia deu uma dica muito legal aqui, que ela está usando o pedido de sigilo no processo, de segredo de justiça e aceitando justamente o excesso de publicidade. E é verdade que a gente acha tudo. A gente acha tudo. Agora com a jurimetria, você acessa qualquer coisa que você quiser no processo. Com certeza. E assim, às vezes você vai para o Jus Brasil mesmo. Ali no Jus Brasil é publicado as coisas e você, mesmo quem não tem acesso quem não tem costume, por exemplo, de mexer nos tribunais, aí bota lá no Google, a primeira coisa que aparece é um Jus Brasil da vida. E a depender da informação, porque aquilo ali nem transitou em julgado para saber se é verdade, mas aí a informação já cai no efeito cascata. Cara, então, eu vou dar um depoimento para vocês real. Toda vez, eu já falei isso para vocês, todas as vezes que eu vou mapear uma empresa, eu faço minha lição de casa, né? Eu vou olhar os processos que a empresa tem. Vou ver a vida da empresa. O escavador, então, é a treva na sociedade. E o pior é que eles dão informações erradas. Eu já fui no site do TRT, joguei o número do CNPJ da empresa e não saíram todos os processos. E no Jus Brasil... É desse jeito. Eu dou um confere no Jus Brasil. E no Jus Brasil saiu. É desse jeito. E assim, lógico que as informações, algumas não vão deixar de ser públicas, mas o que puder ser deixado ou até, eu não sei, assim, quais são as medidas. Não, gente, não esconde tudo, não, que vai acabar a jurisprudência no país. Vai acabar a jurisprudência e, assim, às vezes você cria mecanismos que são desnecessários. Por exemplo, se fosse criar um acesso para as partes do processo, vamos supor, isso daria um trabalho gigantesco. E outra coisa, assim, nos tribunais... tem, né? Quando é com segredo de justiça, a parte precisa ter a senha de acesso pessoal dela no processo. Mas imagina não funciona. Imagina não funciona. Tudo. Seria muita loucura. Então, assim, no Tribunal de Justiça, a adequação que eles vão ter que fazer é megalomaníaca, sabe? Eu, assim, admiro a coragem da adequação. De verdade, eu admiro a coragem de uma adequação ali, mas é aquilo, né? A gente não vai ter como deixar de ter acesso a determinadas coisas. Agora,
um ponto importante. Porque a informação é pública, ela pode ser pública, ela pode ser utilizada para qualquer finalidade? Não. Então, você pegou ali, vamos supor, uma lista de processos cíveis dentro do TJ, identificou aqueles clientes e você quer vender como lista para advogados. Você vai poder? Não, porque não é porque a informação está pública que ela vai ser utilizada para essa finalidade. E às vezes as pessoas ficam assim, mas foi a própria pessoa que disponibilizou. Sim, mas quando ela disponibilizou para dar entrada no processo, não foi para você vender? E eu arrumo altas tretas com essas coisas, mas assim, esteja dito, que nem diz o cabaré. Mas tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui prático, como eu sempre falo de supermercados, vocês sabem, eu tenho um supermercado eu não tenho supermercado, porque eu não tô doida. A Renata tem um supermercado. Pois é, mas eu tenho um cliente que tem um supermercado que os caixas estavam coletando o CPF e já dizendo no final da compra que poderia fazer, que ele estava pré-aprovado para fazer um cartão. Top. Por que não? 2 em 1. Aí eu fiz assim, eu falei, oi? Aí você sabe como foi que eu descobri isso? Blitz? Eu virei a cara assim e fiz assim, ó. Oi? Eu falei, oi. Doutora Janaína, prazer, vocês me pagam todo mês. Vocês não pensaram assim, perguntar para mim, posso usar esse dado para ir? Pensaram em fazer isso? Não pensam. Não pensa, vai lá e faz, né? Depois joga a bomba para você resolver. Essa aí eu repasso para você. Não, jogo de volta. Mas é bem isso, assim. E outra coisa que as pessoas... porque fulano disponibilizou a informação dele no Facebook, então vou vender aqui para vai lá minerar os dados e vai vender para uma galera. Não, porque a partir... Meu contato pessoal, meu telefone, estou aí, né, me divulgando, mas assim, meu telefone tá lá no meu Instagram, significa que você vai poder sair vendendo meu telefone? Não, eu não botei com essa finalidade, eu coloquei com a finalidade de um cliente ou de um amigo que me segue por lá e quer bater um papo, quer marcar uma live e tal, como acontece muito, entrar lá, clicar no meu telefone e falar comigo. Em momento nenhum... E isso não tem nos termos de uso, na política de privacidade de canto nenhum, que você, terceiro, que usa também o Instagram, vai vender meu dado. Lógico que a gente sabe que o Instagram nos vende, né? Isso é uma realidade. Os anúncios que falem por nós. Daqui a pouco vai ter um monte de anúncios patrocinados, só da live. Falando a Nilceia pergunta, Laura, tem uma empresa de software que faz contrato para encaminhar para outro advogado todos os processos que atuou. É sério isso? Choque. Acho que a minha tela vai travar. Ai, minha pressão. Meu Deus. É. Contrato. Processos que atuam. Oxi. Que horror. Não, mas, gente, eu quero que você deixe agora. Nós estamos já... Nossa Senhora, a gente tem 1h30 de live. E quero mega te agradecer pela presença. Quero mega te agradecer por estar no nosso projeto Consultores Trabalhistas de Elite. Já estou ansiosa pela tua aula, que essa não dá para ninguém perder. E teremos mais live, porque tem muita coisa para fazer, para falar comigo. E comigo, ser minha... E eu quero que você deixe uma mensagem final para a galera aí, como é que eles podem se preparar e enxergar até oportunidades aí, agora na LGPD, com esse vínculo quase que visceral com a área trabalhista. Porque eu acho que a LGPD só não fala tão alto, só não grita tão alto com a parte... Aliás, acho que a área que grita, a que mais converge, eu acho que é a trabalhista. Eu ia falar do consumidor, mas o consumidor é a empresa que não tem tanto contato, que não quer, não coleta tanto dado. Realmente, nós não temos como nos livrar, não tem como você continuar fazendo consultoria preventiva e você não ter um parceiro de LGPD e não ter conhecimento básico mínimo do que tem por aí. Patrícia está perguntando, eu sou de que cidade? Sou de Aracaju, Sergipe, menor estado do nosso país. Mas assim, me segue lá né? no Instagram. Reza a lenda, quem não segue Laura ainda, por favor, sigam a Laura, que ela posta dicas afiadíssimas diariamente e tem uns memes que eu adoro. Porque a gente tenta, né? A gente tenta aqui botar um bom humor nessa rede social, mas
Gente, só para vocês, um presentinho para vocês também. Essas dicas. Quem não conseguiu anotar, Pedro dizendo que vai seguir, então não vergonha, tá na outra sala aqui, mandando Não é? um comentário. Olha. Tem nem vergonha. Essas dicas aqui que vocês pegaram com a gente agora à noite, eu vou colocar, vou fazer uma listinha lá, um checklist lá no meu Instagram e vou publicar, tá? E vocês tiram print, salvam. Uau! Pra vocês não precisarem estar anotando, né? Eu vou aí disponibilizar esse post. E a live vai ficar gravada. Quem não assistiu ao vivo, manda um direct para Laura, manda um direct para mim, pelo Instagram, que a gente responde. Gente, obrigada demais. Eu já tenho pessoinhas aqui do lado batendo, porque eu estou em home office, eu não estou no escritório que está todo quebrado. Eita. E é isso. Olha, até a próxima. Terça-feira eu acho que não vai ser aula. Vou ter um convidado que precisa confirmar a presença dele e vai ser top das galáxias. Preparem-se. Esse mês de janeiro promete. Virgem Maria Jesus. Obrigada pela presença de todos. Continuem por aqui. Muita novidade vai vindo por aqui, viu? Grandes planos hoje à tarde. Ó, Jana, obrigada, viu? Cheiro. Outro, tchau. Gente.